Fala jovem, Carlos Stulzer aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 sinais que você pode olhar para saber se você fez a escolha certa da sua profissão. Porque muitas vezes a gente fica tão preocupado ou tão focado nos erros ou nos problemas, qual profissão não escolher, erros que eu não posso cometer na hora de escolher uma profissão, e a gente fica só trabalhando em cima dos problemas. Então o vídeo de hoje é para, por exemplo, você que já tem em mente alguma faculdade que você queira fazer, ou já está cursando alguma graduação, ou até mesmo já sabe, já tem alguns palpites de qual profissão seguir, para que você possa confirmar essa escolha, ou então não, dizer realmente não é por aqui que eu devo caminhar. Então o vídeo de hoje é para te ajudar a dar clareza sobre se você está no caminho certo e se não tiver, corrigir a rota pro caminho correto. Fechado? E bom, vamos direto ao ponto. Qual que é o primeiro desses sinais? O primeiro deles é a perspectiva, ou seja, é o horizonte que você enxerga na escolha profissional que você fez. Você já deve ter ido para a praia ou ter visto o mar. Imagine que quando você está lá na altura do nível do mar, você consegue ver aquele horizonte, quase que infinito. E a ideia é que a gente consiga fazer isso também com a nossa profissão, com a nossa carreira. Ou seja, a gente não vê só apenas os próximos 30 dias, ou, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro a cada 30 dias naquilo que eu faço. Não, é você de fato conseguir utilizar a imaginação de se projetar naquela profissão, de você se ver a longo prazo executando as atividades daquela área. Então, uma pergunta importante que você pode se responder é a seguinte: você quer se tornar bom, realmente muito bom, naquilo que você escolheu? Porque quando a gente fala em se tornar muito bom, a gente precisa colocar um período de tempo normalmente longo. Então, essa perspectiva de querer se tornar muito bom nisso, que você expande, você rompe essa barreira de só ver o curto prazo, e até mesmo como diz Einstein, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Então é você ter essa perspectiva de enxergar além, de se ver fazendo isso por muito tempo. O segundo sinal é o senso de utilidade. Esse é um ponto que, em várias pesquisas recentes sobre satisfação e realização no trabalho, as pessoas têm comentado muito que elas querem se sentir úteis e elas querem perceber que elas fazem diferença na vida das outras pessoas, na vida dos clientes, através do seu trabalho. Então todo mundo quer se sentir útil. E não interessa qual função, qual área você escolheu, desde que você consiga se perceber fazendo a diferença. Então é muito também a questão do legado, a marca que você quer deixar. E uma coisa importante nesse ponto é: não existe trabalho, profissão, que não agregue valor na vida das outras pessoas. Então você não precisa salvar vidas, você não precisa ser um médico para perceber que você faz a diferença. Mas você, independente do que seja, de um jardineiro, de um arquiteto ou de um cozinheiro, você precisa ter esse senso de perceber que você está fazendo a diferença e que você está sendo útil através disso. Então esse também é um ponto muito importante para você observar. O terceiro sinal é a inclinação natural. Que raios significa isso, né? Por que isso é um sinal de que eu estou na profissão certa? Existem vários estudos, inclusive o Donald Clifton, que é o pai da psicologia dos pontos fortes, e ele estudou por mais de 40 anos sobre essa área, né, de quais são os pontos fortes das pessoas e por quê. A gente tem uma obsessão quase que mundial por sempre querer remendar os nossos pontos fracos. E a escola é um local onde a gente passa anos remendando, né, treinando, querendo melhorar os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas. Sendo que, se a gente investisse tempo e energia nos nossos pontos fortes, seria de fato isso que vai diferenciar a gente dos demais. Aquilo que você tem uma inclinação natural é algo que é só seu. E é por isso que se você apostar nessa sua inclinação natural,
você tem mais chances de se diferenciar, de ser reconhecido, de ser valorizado. E perceba o seguinte, uma inclinação natural não é algo forçado, mas é algo que requer uma escolha. Ou seja, todos nós temos inclinações naturais, tem áreas, estudos, temas, assuntos na qual você tem uma inclinação natural. Você tem uma facilidade para aprender, você tem uma facilidade para lembrar, para memorizar certas áreas de estudo. E é nessas áreas que você precisa apostar o seu tempo, a sua energia. Então, em vez de remendar os pontos fracos, é você escolher de fato, deliberadamente, voluntariamente, apostar naquilo que você sabe que é um desejo ardente dentro de você. Então, o terceiro sinal é você seguir uma inclinação natural já sua. O quarto sinal se chama curiosidade. E talvez esse seja um dos mais ignorados por nós. Porque é muito fácil a gente pensar que todo mundo é curioso pelas mesmas coisas que a gente, ou a gente também cai na ilusão de pensar que nós não temos curiosidade por nada, o que é uma mentira, ou que nós temos curiosidade por tudo, que também é uma mentira. Porque o que acontece? Olhar para esse ponto da curiosidade é o que vai fazer você se reinventar, você se inovar, você não ficar parado no tempo. Então, se você escolhe uma profissão na qual você tem curiosidade, você vai estar sempre buscando coisas novas, buscando informação, buscando novas técnicas, novos conhecimentos e querendo colocar isso em prática. Um exemplo prático de como a curiosidade ela é importante. Pensa no seguinte, existem vários profissionais, pense num advogado que coloca lá 20 anos de experiência. Só que, na verdade, ele está 20 anos, a grande maioria, e nada contra advogados, mas é só um exemplo. Muitas vezes ele coloca lá 20 anos de experiência, só que, na verdade, ele está 20 anos, todo ano, repetindo a mesma coisa. Então, na verdade, seria um ano de experiência. Porque a pessoa, o profissional que não tem curiosidade, ele não vai buscar a cada ano se aprimorar, buscar fazer diferente e melhor. Então, a cada momento, a curiosidade te proporciona isso. Você está sempre fuçando, você é um verdadeiro fuçador por aquilo que você decidiu seguir. Então comece a observar pelo que você é curioso. Se a escolha que você quer fazer profissionalmente, ou que você já fez, no caminho que você está trilhando, se você de fato tem curiosidade por isso. Se no seu tempo livre você está pesquisando, você está fuçando sobre esse tema, se é algo que realmente te instiga a querer saber mais. Então, o quarto sinal é a curiosidade. E para fechar os nossos 5 sinais, o quinto ponto é o que eu chamo de confusão positiva. O que seria essa confusão positiva? É quando você já não sabe distinguir trabalho e lazer. Parece que as coisas se tornaram homogêneas, elas se misturam entre si. Então parece que você está trabalhando, mas na verdade é um lazer. Parece um lazer, mas você está trabalhando. E é claro que existem atividades totalmente lazer, Por exemplo, você vê um filme qualquer. E também tem momentos que você vai fazer coisas no trabalho que você não gosta. Mas é preciso que em alguns momentos do seu trabalho, você se sinta até mesmo no lazer. Essa ideia de trabalhar das 8 às 18, de segunda a sexta, para os dias de hoje isso está praticamente extinguido, isso não existe mais. Até existe um livro escrito em 2004 por um economista americano chamado, acho que é Jeremy Rifkin, e o título desse livro é O Fim dos Empregos. E de fato eu acredito que cada vez mais os empregos vão se acabar, mas não as vocações. Porque o emprego justamente é esse trabalho, esse emprego das 8 às 18, em que você trabalha só pelo dinheiro. Se pararem de te pagar, você também para de trabalhar. Já a vocação é justamente quando você consegue incrementar esse fator lazer em momentos do seu trabalho. Então, o emprego é esse lugar onde você te gera tédio, que você está toda hora olhando o relógio para ver se a hora passa mais rápido, você está sempre querendo sair de lá.
Então o teu corpo físico está nesse emprego, mas a tua mente está em outro lugar. Já na vocação, você, corpo e mente, você e a sua mente estão lá juntos, trabalhando, se lapidando, entregando o seu melhor. Então não há desespero, nem para ir trabalhar e nem para sair logo do trabalho. Então essa é uma distinção importante entre emprego e vocação. E na vocação, né, fechando esse quinto sinal, é justamente quando acontece essa confusão positiva, que é esse trabalho com um mix de lazer. Então, basicamente, é isto aí. E muito bem, passamos aqui pelos 5 sinais, espero que tenha te ajudado, que tenha feito sentido. E para a gente, né, recapitular os 5 sinais. Perspectiva, você ter uma visão, um horizonte maior da profissão que você escolheu. Senso de utilidade, você se sentir útil, você conseguir, nossa, realmente eu sirvo as pessoas com o meu melhor. Você perceber que você faz a diferença com esse seu trabalho. Terceiro ponto, uma inclinação natural. Então não é algo forçado. Normalmente é algo que, desde a sua infância, adolescência, juventude, você já vem numa inclinação, numa tendência a seguir a determinada área. Então é você ter coragem de seguir isso. Quarto sinal é a curiosidade, ou seja, você ser um verdadeiro fuçador pela área que você escolheu. E o quinto é a confusão positiva entre trabalho e lazer. Você distinguir se você está buscando um emprego ou se você está num emprego e mudar para vocação, onde não há tédio, não há desespero, não há aquele sacrifício do você estar se estraçalhando para ter que trabalhar. Então, esses são os 5 pontos, fechado? E é isso aí, esses são os 5 sinais, espero que você consiga perceber eles, que você principalmente coloque em prática, você veja eles acontecendo ou não na prática, para que de fato você tenha mais clareza, mais direcionamento na sua profissão, na sua carreira. Fechado? Carlos Stulzer aqui, até o próximo vídeo e até mais.